para conversar com vocês, né, para passar para vocês um pouco do que eu sei de consultoria de alimentos. E eu escolhi abordar de uma forma, conversando com a professora Fernanda, né, de uma forma que a consultoria surja para vocês como uma oportunidade, né, como uma chance a mais de mercado de trabalho. Como a Fer já falou, né, eu tenho uma empresa de consultoria, a Futuri Food. Vou falar bem brevemente da empresa, né? Somos uma empresa de consultoria que visa atender as necessidades do cliente, buscando os melhores resultados para o serviço de alimentação que nos contrata. A empresa nasceu da percepção de realidade dos donos e dos administradores dos estabelecimentos de alimentação. Porque muitas vezes, assim, o que se via antes de consultoria eram coisas prontas, coisas, assim, elaboradas e vendidas para muitas pessoas. E a consultoria não é interessante que ela aconteça dessa maneira, porque o que é útil para alguém pode não ser útil para o outro estabelecimento, né? Pode coincidir que seja para os dois, mas geralmente é realmente um serviço muito personalizado. Então, a gente percebeu, além disso, né, que a questão financeira, essas coisas prontas tendem a custar caro, tende a uma parte ser útil, outra parte não ser útil, e não era viável. Então, a gente né, buscou oferecer os serviços todos divididos, bem repartidos, para que os donos contratem somente aquilo que precisam mesmo, né, ou que montem o seu próprio pacote com aquilo que vai trazer resultados satisfatórios a eles. Atualmente, atuamos presencialmente no Paraná e em Santa Catarina, né, de modo online, atuamos no Brasil todo, né, principalmente, né, nos serviços de cursos. Um pouco dos serviços da empresa é adequação à legislação, capacitação de funcionários, elaboração e implantação de POPs e BPFs, elaboração de manual de boas práticas, rotulação, informação nutricional, redução do desperdício, auditoria, responsabilidade técnica e outros serviços de consultoria. Aqui eu já coloco que a responsabilidade técnica é um serviço que a empresa oferece, mas responsabilidade técnica é diferente de consultoria, mas mais para frente eu volto a falar isso para vocês. Um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Paloma Souza Cabral Zappani, eu sou engenheira de alimentos formada pela Estadual de Santa Catarina, tenho mestrado em engenharia de alimentos pela Federal do Paraná, doutorado também na mesma área e também pela UFPR, e tenho experiência em pesquisa, desenvolvimento e qualidade, consultoria e docência. Mas atualmente eu atuo com consultoria. Antes de ir para a consultoria mesmo, eu resolvi colocar aqui para vocês o nosso trabalho, que é os cursos ofertados, né? Esses cursos são úteis para quem tem um serviço de alimentação, mas também para quem quer trabalhar com isso, ou para quem é da área. Eu mesma, antes de começar, o que eu mais busquei foram cursos de outros profissionais de consultoria, né? Porque a gente aprende muito, a gente consegue entender esse mundo da consultoria, se colocar nesse mundo, né, e aprende muita coisa mesmo. Então, a gente tem bastante cursos bem legais, desde manipulação básica de alimentos até como montar uma oferta para o seu cliente. Então, tem bastante cursos legais e a gente tem diversos modos personalizados, online, bastante coisa legal. E esses cursos também, além de servir para quem é da área, para quem quer trabalhar com isso, ou para quem é aluno de cursos, né, das áreas de alimentos, também são voltados para facilitar o dia a dia dos estabelecimentos de alimentação. Facilitam o profissional e ainda colaboram com os requisitos exigidos pela fiscalização. A gente tem curso voltado mesmo para RDC, para fiscalização em si. Por que atuar como consultor de alimentos, né? É a pergunta que eu espero que vocês estejam se fazendo nesse momento, né? Por quê? Porque alimentos é uma área que menos sofre em tempos de crise, porque oferece serviços essenciais, que são serviços tidos como necessidades básicas para a população. Então, são serviços que, nessas épocas, por exemplo, agora, né, estamos vivendo uma crise, são serviços que não param. E quando param, tendem a se recuperar muito mais rápido que os demais serviços. Então, mesmo em crise, a gente consegue continuar atuando. Diminui, mas a gente não chega a ficar fora do mercado ou não sente tanto quanto em outras áreas, né? Eu acho que a grande vantagem de se atuar como consultor de alimentos seria essa. Além disso, a gente tem uma liberdade de tempo, de espaço e financeira. Liberdade de tempo, porque você consegue agendar os seus clientes na medida do possível nos seus horários adequados. Alguém tem algum outro emprego, quer conciliar, consegue conciliar. Alguém prioriza a família no momento,
por algum motivo, né? Então consegue conciliar liberdade de espaço. Por que liberdade de espaço? Porque você trabalha em muito lugar, você aprende muito, você dia tá numa padaria, dia tá num restaurante, né? Ou dia tá numa padaria e no outro dia tá em outra padaria, o que é muito diferente. Então, essa liberdade de espaço é muito interessante, muito gratificante e construtiva. Também tem uma liberdade financeira, porque não que você vai ganhar o que quiser, não é nesse sentido, mas é uma liberdade financeira de que, eu pretendo, eu preciso, né, ganhar tanto por mês. Então, você vai se adequar e vai correr atrás para fazer tantos serviços que te tragam esse rendimento. Ou, as coisas apertaram na minha casa, virei a única fonte de renda, ou essa agora é a minha única fonte de renda. Então, você vai mudar o modo como você tem visto isso, né? E vai correr atrás de mais coisas, vai aumentar os seus nichos de atuação e vai correr atrás dessa independência financeira. A consultoria de alimentos nada mais é que uma prestação de serviços que é realizada por profissionais sempre da área de alimentos em serviços de alimentação. A consultoria de alimentos identifica os problemas do estabelecimento e oferece, através do consultor, as melhores soluções, aquilo que vai trazer mais resultado para o estabelecimento, para quem te contrata. Todo o processo de consultoria precisa ter início, meio e fim. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma execução e você precisa apresentar o resultado. A consultoria é isso, alguém vai te pagar para isso. Porque a consultoria não é uma consulta, não é uma consulta que, de repente, se você fizesse isso, não. O serviço de consultoria, você vai propor uma solução e fazer o seu melhor para que aquela solução tenha um resultado. Em alguns momentos, isso não depende só de ti, né? Conforme for o serviço contratado. Então, claro que vai depender de um todo, da equipe que você vai atuar, mas, em tese, depende só de você, né? Assim, no geral, depende muito de você. Então, ela precisa ter esse início, meio e fim. Quem pode atuar como consultor de alimentos? Profissional com formação em curso superior na área de alimentos, que se propõe a trazer soluções estratégicas para as necessidades do serviço de alimentação. Então, todo profissional formado na área de alimentos pode trabalhar como consultoria. Mais para frente eu vou falar mais alguns detalhes que precisa ser cumprido, né? Mas, em tese, todos os profissionais da área de alimentação. Então, o que mais um consultor precisa para atuar, né? Precisa estar disposto a correr atrás de capacitação contínua. É preciso estudar. É preciso estudar todos os dias, todas as semanas, porque tudo muda. As leis mudam, as regras mudam, a fiscalização muda, e principalmente a necessidade do seu cliente muda, né? Você tem que estar sempre estudando para saber o que aquele nicho de mercado precisa para você ter sempre as melhores ofertas, as melhores soluções para eles. Porque é muito difícil, depois que você estiver muito bem colocado no mercado, sim, as pessoas te procuram. Mas no início, ou por boa parte da consultoria, eu digo que até mesmo depois, você tem que correr muito atrás. Você tem que estudar muito, saber qual a necessidade daquele nicho que você quer atuar, para você poder chegar lá e dizer, olha, eu sei que parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, de repente a gente podia fazer isso para ser muito melhor, o que você acha, né? Vamos, né? Vamos fazer uma visita, vamos fazer um orçamento. E então você tem que estar sempre estudando para ser capaz de oferecer essas soluções. É preciso ter um registro no seu conselho, né? De cada curso tem o seu conselho, é preciso buscar qual é o seu, ou se tiver mais de um disponível, qual você se adapta melhor, qual se adequa melhor às suas condições. E após esse registro no conselho, é preciso você tomar uma decisão muito importante. Eu julgo essa decisão muito importante. Será eu ou será nós? Você vai ter uma empresa sozinho ou você vai ter sócios, né? Esses sócios podem ser da mesma área para estarem atuando com você, ou esses sócios podem ser alguém de outra área para cuidar de outra parte, né? No meu caso, eu decidi atuar sozinha como engenheira de alimentos, e o meu marido é meu sócio, e ele realmente trabalha efetivamente, né? Não é só no nome da empresa, ele trabalha efetivamente na parte de gestão, na parte de administração. Mas também é possível fazer isso sozinho, né? É possível tomar a decisão do eu. E também é possível encontrar um grupo de amigos ou mais um amigo que queira montar essa empresa com você e mesmo da sua área, né? De repente vocês dividem todos os serviços, ou de repente vocês decidem que um vai trabalhar com tal e tal nicho e o outro vai trabalhar com outros nichos de mercado, né? Um vai atender padarias e restaurantes e o outro fast foods.
Pode ser assim, né? Mas é uma decisão muito importante, porque se você decidir a trabalhar sozinho, você sabe que aquilo vai depender só de você. Então, tudo que acontecer vai depender de você. Claro, das oportunidades que você encontra, né, dos bons contatos, mas vai depender de você. E isso é bom, mas também pode não ser, né? E toda a responsabilidade é sua. Quando você decide o nós, você está dividindo a responsabilidade. E isso pode ser muito bom, porque você pode contar com alguém a mais, você pode contar com um conhecimento a mais, com uma cabeça mais pensando, com uma cabeça mais agindo, com uma cabeça mais cheia de ideias. Isso é muito bom. Mas também você sabe que não vai depender só de você. E quando vocês têm uma empresa, os resultados da empresa são consequências sua, né, e da outra pessoa, né? Então você tem que estar ciente de que você também vai responder pela outra pessoa, né? Que não vai depender tudo só de você. Então, realmente aqui é uma parte de que eu digo que é muito de personalidade, que é muito de do que se busca mesmo, né? E mesmo que você pense em nós e no momento não achou ninguém, você pode continuar buscando, começa sozinho e depois encontra alguém. Depois de decidir isso, você precisa decidir se vai atuar como autônomo ou como uma empresa. Se você decidir como autônomo, você precisa ir diretamente à prefeitura, avisar que você vai trabalhar como autônomo, fazer um cadastro, daí cada prefeitura trabalha de um jeito e tem, olha, inúmeras formas. Cada prefeitura tem a sua maneira mesmo. Então você tem que procurar a prefeitura da cidade que você reside para decidir como atuar, como emitir as notas, enfim. Ou você abre uma empresa, né? Daí, nesse caso, você precisa procurar um contador para te auxiliar, porque realmente tem muita coisa envolvida nessa abertura da empresa. Mas também é legal, também se torna viável em algum momento, né? E talvez desde o início vocês já julguem que é o ideal. Para mim, foi o ideal abrir a empresa desde o início. Então, o consultor de alimentos, ele oferece soluções para os donos de estabelecimentos, para os gerentes de estabelecimentos, para o estabelecimento em si. Essas soluções nada mais é do que os serviços que você oferece. Por exemplo, a pessoa está buscando redução de desperdício. Qual é o seu serviço? Redução de desperdício. E por isso que eu digo, precisa ter início, meio e fim, porque lá no final você precisa apresentar em números essa redução de desperdício, né? Então você pode atuar ajudando a cumprir as exigências da fiscalização sanitária, e nesse caso você vai encontrar clientes que não estão adequados, é o que mais aparece no início do trabalho, quando se começa a trabalhar com consultoria, clientes que não estão adequados e buscam urgentemente alguém para ajudar a adequar para poder reabrir. Isso acontece muito. Mas também tem aqueles que já sabem que não está muito legal, que já querem fazer tudo certo, né, antes da fiscalização chegar. E também tem outros que estão abrindo, já querem abrir tudo certo e contam com um profissional que pode ser o consultor, né? Além disso, tem muitos estabelecimentos que procuram visando o crescimento, visando melhoria, visando ampliar os processos, buscando uma diferenciação, alguma coisa que se destaque com o estabelecimento concorrente, buscando uma divulgação do trabalho, porque o consultor também pode trabalhar com isso, né? Pode trabalhar com essa divulgação, e a redução do desperdício que eu já mencionei. O cliente, então, precisa ver o consultor como uma ponte para alcançar o seu objetivo. Quando você oferece seu trabalho, quando você entrega uma proposta para o cliente, para o dono do estabelecimento, ele precisa olhar para aquilo e pensar, realmente, para eu chegar no resultado, eu vou ter que contratar esse cara, vou ter que contratar essa pessoa para eu chegar no meu objetivo. Ele é minha ponte para o objetivo. Porque é como na vida, né? A gente pode escolher nadar, pode escolher sair para pegar um barco, mas a ponte é o mais rápido, mesmo que tenha um pedágio ali para passar pela ponte, é mais rápido. Então ele tem que ver que é um investimento, ele precisa ver o consultor como um investimento e não como um gasto, que realmente ele é a ponte para alcançar o objetivo, para alcançar o sucesso do estabelecimento. Seja num quesito, seja em vários quesitos, né? Conforme a contratação. O consultor de alimentos, né? O consultor de alimentos, ele vê o problema de fora e não deve se envolver emocionalmente. Na verdade, aqui eu fui bem legal de colocar que ele não deve, ele não pode. Não pode de jeito nenhum se envolver emocionalmente. O consultor de alimentos não precisa ser desagradável, não é isso que eu menciono, né? Mas ele não pode realmente ouvir o porquê que aquela pessoa está indo trabalhar com a roupa suja, se o problema do estabelecimento, por exemplo, te contrataram para colocar a casa em ordem, para que se cumpram as boas práticas, né? O consultor tem que chegar, explicar, fazer ver,
Daí você que vai criar suas alternativas, as suas, né, de que modo você vai fazer isso funcionar, mas o cliente está te contratando para isso. Então, assim, o que menos tu pode fazer é chegar no estabelecimento e querer saber, de repente, será que aquela pessoa tem, né, para comprar o sabão em pó, não é por isso que ela está vindo suja, ou aquela pessoa não dormiu à noite, por isso que ela veio suja. Infelizmente, isso não pode acontecer. Zero envolvimento emocional para que tudo possa acontecer, para que se tenha mais assertividade na resolução dos problemas, que foi para isso que se foi, né, contratado, e é nesse caso que esse cliente vai te recomendar para outro cliente, né? Porque esses problemas emocionais, o gerente, o dono, eles já escutam todos os dias, né? Então, você realmente não está ali para ouvir os funcionários, não nesse momento, né? Não com envolvimento emocional. Tem alguns trabalhos, alguns serviços contratados que você chega no estabelecimento e você percebe que o problema é o dono, né? Que o problema é o dono. Então, nesse caso, você escuta os funcionários, mas não de modo emocional, de modo extremamente racional, inclusive, né? Porque você vai perceber que o que eles estão falando nada mais é que o problema é o dono. E você vai conseguir, porque de fora sempre é muito mais fácil, né? Então você vai conseguir perceber se realmente o problema ali é o dono, né? E vai conseguir trabalhar com isso e conversar com ele sobre isso, e tudo vai se resolvendo de uma forma mais agradável. Mas, inclusive, com o dono, não se pode ter nenhum envolvimento emocional. Então, já sabemos o que é o consultor, o que é preciso ter para ser consultor, né? E né, o que é um consultor? Então, o que é preciso para ser um consultor? Além de tudo isso que eu já falei, é preciso ter habilidades, além dos requisitos burocráticos que eu digo, é preciso desenvolver algumas competências, algumas habilidades que eu vou mencionar agora. O consultor de alimentos precisa ter conhecimento. Como eu falei, capacitação contínua, estudo contínuo, muito estudo, muita busca, porque realmente é necessário que se busque esse conhecimento, que se tenha esse conhecimento. Você precisa sempre saber sobre aquilo, sempre. Se você vai atuar em um restaurante, você precisa saber sobre o restaurante. Se você não souber tudo, você precisa saber quase tudo. E esse quase precisa ser logo cumprido. Você precisa ter habilidade, que é saber fazer. Às vezes você sabe muito sobre algo, mas você não sabe fazer. Então, eu preciso ter essa habilidade. Além disso, é preciso ter atitude. Essa atitude, o que é? É querer fazer. Às vezes você sabe fazer, você sabe como fazer, mas você não tem atitude, você não quer, você não sai do lugar, né? Então é preciso ter atitude. Defina seus clientes. Quando você decidiu atuar como consultor de alimentos, você precisa definir seus clientes. E como você define seus clientes? No meu início, né, eu acho muito mais válido eu contar para vocês as minhas experiências, que acho que fica mais fácil de eu ilustrar isso para vocês. Mas os meus estágios foram todos na área de lácteos e alguma coisa de carnes, mas todos na área de pesquisa, de qualidade, então eu me sentia muito à vontade com essa área, né? Então a minha consultoria começou inicialmente com indústrias de alimentos, não só com os serviços de alimentação assim, de restaurantes, padarias, né? Alimentação final. Comecei com a indústria. Só que a indústria já tem bastante funcionários e bastante engenheiros, então eles te contratam para menos serviços, para coisas assim mais pontuais. Então, depois disso, eu fui expandindo, mas sempre buscando trabalhar com aquilo que eu me sinto mais à vontade. Por quê? É preciso ter o conhecimento, e eu não tenho como estudar tudo em 2, 3 meses que eu abri a empresa, né? Então, eu começo por aquilo que eu já sei e vou estudando o resto. Quando se sentir confortável, aumente os seus nichos, procure outros clientes. Defina os seus serviços. Depois que você decidiu o seu nicho de atuação, né, no que você vai trabalhar, se é padaria, se é restaurante, se é açougue, se é food truck. E, gente, food truck é um ótimo, são ótimos clientes. Assim, são clientes muito promissores, que precisam muito do nosso trabalho e estão dispostos a ter o nosso trabalho, né? Então, defina os seus serviços. Se você optou por restaurante, quais são os serviços que você vai ofertar? Tem que ser serviços úteis aos restaurantes, né? Então, o que você vai ofertar? Pense, estude muito, e ao estudar, você vai ver que o restaurante tem mais necessidade do que você sabia. E você pode ofertar mais serviços do que imagina que podia ofertar. Então, mais uma vez, sempre estudo contínuo. E é muito importante ter os serviços bem definidos. Você não pode chegar num lugar, num cliente, né? Você não deve, na verdade, chegar num cliente e dizer para ele: olha, eu sou consultor de alimentos e eu faço aí o que você precisar. Não dá, sabe? Você precisa dizer para ele: olha, eu trabalho com isso e com aquilo. Vamos ver o que você precisa, vamos ver se adequa.
Então, por isso, definir bem os seus serviços. É preciso também definir os seus valores. Os valores, cada conselho, cada região tem uma tabela, né? Ou a prefeitura tem, existem tabelas de valores. E onde você vai atuar, no local que você vai atuar, esses valores mudam muito de um lugar para outro. Quando você vai atuar, você precisa conhecer essas tabelas e é muito ético que você trabalhe dentro desses valores. Mas quando eu digo trabalhar dentro desses valores, não é seguir a risca, não. Mas procure trabalhar dentro desses valores por questões éticas mesmo. Mas assim, nada impede que você monte pacotes, que você monte ofertas, isso não é antiético. Mas procure essas tabelas, até porque é um ótimo começo para você saber quanto cobrar pelo seu serviço, quanto vale os seus serviços. Além das habilidades que eu falei. Vou só Oi? te interromper um pouquinho, é só porque Claro. tem alguém com a câmera ligada, se não me engano é Regina Ah, Soares. É só para ela saber, que eu acho que ela não está percebendo que a câmera tá. dela está ligada. Se ela estiver nos ouvindo, tá, Regina? Sua câmera está ligada. Desculpa te interromper. Pode Imagina. continuar. Tá bom. Então, é preciso ter algumas competências, que é a comunicação, a liderança e a gestão de pessoas. Comunicação, você precisa ser comunicativo. Ah, mas eu sou tímido, sou introspectivo, precisa trabalhar isso. Você vai precisar se comunicar para abordar um cliente, para ter contato com o cliente, para divulgar o seu trabalho. A divulgação do seu trabalho é muito importante divulgar o seu trabalho, é muito importante você ter boa comunicação para buscar colegas, buscar contatos. Então é muito importante. É muito importante você também ter liderança. Liderança para você chegar no estabelecimento e se colocar como líder. Olha, eu estou aqui e eu sou o líder nessa etapa. Eu preciso cumprir isso, isso e aquilo. Então vamos juntos, eu sou o líder. Né? Claro que você não vai falar assim, mas você precisa se colocar assim. É preciso que você fale coisas que deem a entender isso. Sabe que você é o líder, se colocar como líder, você ter esse espírito de liderança. E a gestão de pessoas, que é você conseguir trabalhar com as pessoas, que é você conseguir se colocar como líder, mas não como soberbo, né? Que é você conseguir o meio termo, conseguir o equilíbrio e conseguir gerir aquelas pessoas que vão depender do seu trabalho. Conheça a legislação, isso é fundamental. E se vocês me perguntassem hoje por onde eu começo, eu diria: busque a legislação, a RDC e as do seu local, que cada estado também tem leis, cada município, né? Busque se tem alguma coisa fora da RDC ou se é tudo só dentro da RDC, e isso vai ser a sua base da sua atuação. A base mesmo, assim, é preciso saber isso. É preciso saber isso e é muito válido e te ajuda muito a entender o que mais você precisa seguir, o que mais você precisa estudar a partir daí. É muito importante que se tenha uma proximidade com a vigilância sanitária local, porque eles são ótimos aliados, ótimos aliados. Não no sentido de tu ter contato para descobrir qual estabelecimento não está de acordo, para de repente você buscar trabalhar com esse estabelecimento. Não, não é para buscar clientes, não. Mas é porque eles têm muito conhecimento, eles sabem muito como as coisas funcionam e eles são ótimos contatos. É muito bom mesmo trabalhar junto à vigilância sanitária. Eles têm dicas muito valiosas e eles sabem passar muita coisa boa para o consultor de alimentos. E eles precisam te ver também como um parceiro. É preciso, o que você precisa levar quando você vai visitar um cliente? Quais são os itens que são úteis? Bota na sua cabeça que você precisa ser um exemplo. Um exemplo. Como você vai cobrar máscaras, luvas, se você não usar? Então pense que tudo que você acha que você acha não, que você sabe, aqui você já precisa saber, nesse momento você já precisa saber as coisas, né? Então, tudo que você sabe que é necessário, que é exigido, você precisa usar. Além disso, tem termômetros, tem outras coisas que são legais, mas de início, seja exemplo. Por fim, gente, eu volto a falar que a consultoria, né, o atuar como consultor de alimentos, é planejamento e execução, né? Sem essas duas etapas fundamentais não acontece a consultoria, né? E o seu produto final, aquilo que você vende, aquilo que te contratam, é o resultado. Então, o seu produto final é o resultado que o cliente espera. Né? Quando a gente compra alguma coisa, a gente espera chegar aquele produto. O cliente, quando compra o seu serviço, ele espera aquele resultado.
Então é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês acerca de consultoria. Espero ter sido clara, sucinta, procurei ser breve, ser objetiva, né? Me coloco à disposição de vocês. Eu vou deixar o meu e-mail no chat, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda, resolver trabalhar com isso, né? Ou mesmo buscar algum curso, fiquem à vontade, tá bom? Eu desejo muito sucesso a vocês, independente da área que vocês vão trabalhar, né? Eu queria hoje mesmo trazer um pouco de alegria para vocês, né? De saberem que não é só a indústria e a docência, que tem mais esperando por vocês após formados. Espero ter ajudado e, mais uma vez, desejo muito sucesso, que sejam muito felizes e com muito sucesso profissional. Muito obrigada. Obrigada, Paloma, pela sua fala, pela sua palestra, né? Eu também espero que tenha esclarecido, né, para os alunos, para quem está assistindo, que é um campo de atuação promissor, né? Mas que precisa estudar, precisa se esforçar, né? Porque você está ali para dar solução para o cliente, né? Tem que trazer algo que vai realmente resolver o problema dele. Então, para isso, tem que estudar, tem que estar sempre atualizado com a legislação, com os processos, né? Então, eu achei bem interessante mesmo essa abordagem que você trouxe, a gente comentou ontem, né, que às vezes trazer como montar um manual de boas práticas é algo que os alunos já fazem nos cursos, tem em tantos lugares, né? Então, foi, assim, realmente algo para quem quer seguir essa carreira, né, para quem quer abordar, para quem quer realmente escolher esse segmento, né. Então, eu abro para perguntas, para alguém que quiser fazer comentários ou perguntas. Foi uma fala bem objetiva mesmo, era isso que a gente estava procurando, que fosse bem objetivo, bem focado, né, em o que você precisa saber para ser consultor, né, quais as competências. Então, foi bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se já tem algumas coisas ali no chat. A professora Aline, obrigada pela presença. Oi, Paloma? Vou dar uma olhadinha também. Ah, tá bem, isso. A professora Aline comenta ali, muito obrigada pela palestra. Isabela, excelente palestra, muito esclarecedora, obrigada. A Paula também, nossa professora aqui, parabéns pela palestra, o assunto é muito importante para os nossos alunos. Monique, foi ótimo, muito obrigada por compartilhar um pouco conosco. Muito boa palestra, meio tema. Jaqueline, Angelita, também nossa professora, está sempre por aqui. Parabéns, a palestra foi muito interessante. Isabelle, eu me identifico com essa área, parabéns pela palestra. Ó, que legal, eu tenho muitos alunos que se identificam com essa área, espero que eu não consegui ver direitinho quem que está por aí, mas espero que eles tenham assistido. Raquel, parabéns, bastante esclarecedora, objetiva. Leidiane, palestra ótima, obrigada. Brenda, excelente, a palestra foi ótima. Laudinéia, parabéns, obrigada pela palestra. Laura, a Laura tem uma pergunta. Como abordar a vigilância sanitária? É a pergunta da Laura. Botando a comunicação para jogo. É tu bater lá na porta deles e dizerem, oi, estou atuando como consultor de alimentos, né? E quero trabalhar em parceria com vocês. Eu acho que vocês têm muito a me passar e eu queria saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, né? Dessa maneira mesmo, abordando mesmo. Não tem outra maneira. E a vigilância é muito singular de um lugar para o outro. Tem lugar que eles são muito abertos e de primeira tu vai conseguir. Mas se de primeira tu não conseguir, tente novamente, busque outro profissional. Às vezes você não deu sorte no dia, né? Tem profissionais que não gostam muito do que fazem. Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas tente novamente. Tente novamente, porque é um contato que vale muito a pena você ter. Ninguém está mais atualizado do que eles, assim, em termos de legislação, do que deve ser feito e de como as coisas funcionam naquele município que você está atuando. Alguém perguntou meu Instagram, eu já coloquei ali, e o meu e-mail também, tá? Ah, tá ali o e-mail. Tá bem. A Stephanie também, nossa aluna, está sempre aí assistindo as palestras. Obrigada. Ótima palestra, parabéns. Aí tá o e-mail da Paloma. Luiz Guilherme também está sempre por aí. Parabéns pela palestra. Tem mais uma pergunta, Fernanda. Vamos ver. Stephanie fez uma pergunta. Qual a maior dificuldade encontrada nesse campo? Vai lá. Tá, a maior dificuldade para mim, quem me conhece vai achar que não. A professora Fernanda vai achar que não, por exemplo. Mas a minha maior dificuldade foi abordar o cliente. Foi abordar e oferecer. Eu me convencer que eu sabia
que eu podia ser boa naquilo, que eu realmente ia conseguir dar o resultado para ele, sabe? Eu já estava com tudo pronto, eu estava estudada, eu tinha feito muito curso, eu tinha aberto a empresa e eu tinha dificuldade de chegar no estabelecimento, de ligar para o estabelecimento e ver e falar para ele, oi, quer o meu serviço, né? Eu tenho muito para te oferecer. Eu tive muita dificuldade com isso. Então, eu precisei fazer cursos que eu nunca pensei que eu precisasse fazer, porque eu não sou introspectiva, nem sou tímida, mas nesse momento foi diferente. Para mim, foi o meu maior desafio. E, bom, eu vou ler as perguntas aqui, depois eu tenho Isso. duas Tá, perguntas. fica Vamos à ver se vontade. alguém já fez. Qual a maior dificuldade, Juliana? Marcelo. Paloma, como te adaptaste à pandemia em relação às consultorias? Muitas atividades remotas, teve que se reinventar? Fala um pouquinho. Pergunta do Marcelo. Tá. Então, Marcelo, os clientes que eu já tinha, que eu tenho trabalho contínuo, eu esqueci de mencionar um campo que a gente pode atuar, são escolas, né? E, e eu tenho alguns clientes de escola, e é muito legal trabalhar com isso. E eles não puderam parar totalmente, porque eles precisam continuar cumprindo com os requisitos e tudo mais, e precisam ter alguém que assine as tabelas deles, né, que mantenha as coisas em ordem. Aqui eu aproveito para deixar uma brecha. Consultor, gente, não assina nada só por assinar. Isso não existe na consultoria. Se você vai assinar uma tabela nutricional, você tem que saber realmente se o cliente está usando aquilo, tem que ter, né, tudo certinho. Mas então, como eu me adaptei à pandemia? Esses clientes que eu já tinha, como os de escola, ou os de restaurantes que continuaram atendendo e continuaram precisando, ou que a gente estava com um trabalho em andamento, a gente mudou tudo para consultoria online. Tudo para consultoria online. Eu fiz pouquíssimas visitas, né? E aqui a situação da pandemia até parece que a gente está assim, meio diferente dos outros estados, assim, eu acredito que aí também, pelo que eu dei uma olhada, mas, assim, as coisas não ficaram tão feias e os estabelecimentos tinham muita sede de voltar logo, claro, eu entendo por conta do financeiro, né, mas estavam com muita sede de voltar, então, eu não tive baixa dos meus clientes, os meus clientes eu continuei atendendo, só que eu tive que me impor de que seria só online, ou então não seria, porque não teria como, né, eu não posso fazer o mínimo de visitas possíveis. Então foi dessa maneira. Só que só os meus clientes de sempre não basta, porque tem muito cliente que é daquele mês. Naquele mês o cliente teve uma necessidade e me pagou por aquilo, né? E me contratou por aquilo. E então, assim, os fixos são poucos. Assim, ou pelo menos não trazem a renda que eu quero, aquela liberdade financeira que eu conversei com vocês. Então, eu precisei me reinventar de como abordar um cliente na pandemia, sabe? Então eu precisei estudar como que isso estava acontecendo, o que que isso estava atingindo. Precisei daí sim eu recorri até aos meus clientes já de como tudo estava acontecendo, né? Quanto eles tiveram de prejuízo para eu conseguir entender e eu saber aonde eu podia atuar. Como que eu podia chegar para aquela pessoa, por exemplo, eu consegui clientes novos de redução de desperdício. Super ajudou eles nessa fase para eles produzirem, para ter aquilo que precisava somente e diminuir custo, né? Que o desperdício é dinheiro, né? Então, dessa maneira, precisei realmente me reinventar para conseguir novos clientes. Mas as coisas realmente não voltaram completamente ao normal, né? Mas Uhum. eu. Só para esclarecer, a Paloma mora em Curitiba. Curitiba, né, Paloma? É verdade, decidi falar Então, isso. esse é o cenário dela lá em Curitiba. Isso mesmo. Luiz Guilherme, trabalhos com consultoria na EJ serviu muito de apoio. E também ele diz ali para Legal. legal. Caroline também tem outra pergunta. Quando você começou, quais foram os maiores desafios que você encontrou e o que fez para mudar? Você comentou, né, mas se você quiser dizer o que Isso. você fez para mudar. Eu procurei cursos de oratória, cursos de. Eu fiz cursos legais, assim, com psicólogas, na verdade, sabe? Porque eu percebi um problema que eu achei que eu não tinha, né? Então eu Uhum. busquei isso e busquei ainda mais aperfeiçoamento para eu me sentir mais segura. Eu sou assim, eu vou para uma prova insegura quando eu não sei, assim. Então eu comecei a ver o meu cliente como uma prova. Então, quanto mais preparada eu ia para falar com ele, menos ansiosa eu ficava e menos tímida e menos, né, mais segura, porque também isso é essencial, né? A gente precisa passar segurança, porque se você chegar insegura, né, imagina, né, É, o que a gente contrata precisa de muita segurança. legal. Júlio, muito bom. Luiz Fernando, parabéns, ótima palestra. Emily, a Emily também está sempre por aí. Adorei Que a legal. palestra, parabéns.
acho que ela ia continuar a frase ali. Como forma de curiosidade, o que você cita como uma situação bem inusitada no seu trabalho? É a Bem pergunta dela. inusitada, tem muitas coisas inusitadas. Todo dia a gente vê, trabalhar com pessoas é muito inusitado. E tu vê muita coisa, assim, quando você chega na empresa, dependendo, por exemplo, quando é para capacitação de funcionário, quando alguém te contrata para isso, os funcionários que vão ser capacitados, ou para uma auditoria interna, eles pensam que você chegou ali para mandar eles embora. Você não vai fazer isso. E você não vai fazer isso, né? Porque você está sendo contratada para resolver o problema, para ajudá-los a melhorar e não serem mandados embora. Só que eles sempre te veem como uma coisa ruim ali dentro, né? Então eu tive alguns fatos inusitados assim em relação a isso, com alguma coisa que eu não esperava ouvir, foi assim, principalmente, né? E assim, eles vêm se explicar aquilo que eu conversei, que não dá para se envolver emocionalmente, eles vêm com muita essa explicação. Muito se explicando Uhum. sempre e achando desculpa para tudo, né? As pessoas são assim, né? A gente é assim naturalmente. Então, Ainda mais quando tiver com medo de ser demitido, né? isso, esse medo deixa eles muito eufóricos, muito aflitos, e eles acabam tornando as coisas inusitadas. Legal, ótimo. Deixa eu voltar ali então. Marcelo, obrigado. Raquel, na questão de valores, como funciona? Seria por hora ou pelo trabalho a ser feito? Eu também ia perguntar isso, se você faz um Uhum. contrato por hora, também era a minha pergunta. Boa A pergunta. maioria dos contratos, e é ideal que a maioria seja por trabalho, sabe? Que a pessoa te contrate por aquele resultado, porque o seu trabalho, no final, é o resultado, né? Então, eu acho, na minha opinião, no que eu peguei para minha empresa, né, é que seja por trabalho. Assim, fui contratada para redução de desperdício. Né? Daí eu que vou fazer o meu horário, eu que vou saber quanto tempo eu vou levar para aquilo, mas eu vou estar cobrando pela redução de desperdício. Eu não posso estipular tantas horas, porque eu não sei como vai ser. Daí eu tenho medo que se torne uma consulta e não uma consultoria. Por exemplo, vou fazer o que for possível dentro daquelas horas. Eu acho que foge do que é uma consultoria. Então, eu acho que deve se cobrar por Uhum. trabalho. Por trabalho, tá bem. Isso. Rúbia, gostaria de saber se seria possível atuar em um frigorífico com consultoria. Devido ao meu primeiro emprego e área que mais me identifico, estou começando agora a me adaptar a esse meio de uma forma diferente e estou amando. Obrigada pela ótima palestra. Então, a pergunta Pode, dela é se poderia ser possível atuar em um isso. frigorífico com consultoria. É, pode atuar sim, mas vai depender muito do frigorífico, o porte do frigorífico, se tem trabalho para você. Frigoríficos grandes geralmente não tem. Eles já têm tudo, uma parte que tem uma fiscalização muito grande, e essas grandes empresas, né, BRF, Aurora, eles têm tudo muito regrado. Então é difícil que eles precisem do teu trabalho. Além do que eles têm engenheiros e tudo mais que, né, enfim, tem muitas pessoas já trabalhando naquilo, então tem pouco espaço para você, assim. Mas tem frigoríficos muito pequenos que seria maravilhoso, tem coisa muito familiar que alguém da família, inclusive, só se formou para poder assinar. Acontece muito. Aqui nessa região acontece isso com a vinícola, por exemplo. Aqui tem muita vinículazinha, vinícolas menores, e alguém da família se formou só para assinar, mas é muito acostumado a fazer só aquilo. Todo dia aquilo, sabe? Do jeito que foi feito desde criança, ou do jeito que o pai fazia. E assim acontece com os frigoríficos. Então, daí, nesse momento, é muito legal. Nesse momento é muito legal, e quando chega uma fiscalização, ou quando eles querem melhorar, eles veem que sozinhos não dá. Então, daí tem muito suporte, muito espaço. Mas eu acho também que, já que, se essa for a sua área de atuação, para um mercado final, procure um açougue, procure um mercado que trabalhe com açougue, já que a sua experiência é em qualidade de carne, por exemplo, você conseguiria atuar nesse espaço. Legal. Deixa eu ver aqui o que mais. Rúbia, Laura, obrigada pelo esclarecimento. A Laura também tem uma pergunta. Sobre os trabalhos nas escolas, você trabalhou com escolas públicas e privadas? É a pergunta dela. Não, somente privada. Só Tá bom, privada. privado. Tá bem. Pública é um pouco mais difícil, né, Mas, para receber, para ter uma licitação, enfim, é um pouco mais burocrático, né? eles têm nutricionistas contratados, né, assim, por concurso,
Então, acaba que o nutricionista faz a merenda de todas as escolas, né? Então, não Uhum. sobra mesmo espaço, e aí nem consigo entender muito bem, assim, como que seria essa contratação. Acho que seria muito difícil, né? Tá, legal. A Emily, exatamente, foi isso que passei quando trabalhei por pouco tempo como prestadora de serviços. Colaboradores ficam muito desconfiados. Olha aí, não é só com você. E o Marcelo tem uma outra pergunta. Paloma, no início, tu falou sobre RT. Atua nessa área também? Verdade, até esqueci de mencionar novamente, que as pessoas confundem muito RT com consultor. Às vezes, Verdade. alguém contrata um consultor e quer a responsabilidade técnica também. Se o consultor tiver essa disponibilidade, mais uma vez eu volto a falar, né? Não pode assinar só por assinar. Então, tu realmente tem que ter essa disponibilidade. Daí, nesse caso, vai ser combinado número de horas que você vai trabalhar naquela empresa, como RT, não como consultor. Então, você pode ser consultor da empresa e ser RT. Tudo bem. E daí, nesse caso, você receberá por horas a situação do RT, né? E eu também já trabalhei como RT. Até há pouco tempo eu estava sendo RT de uma empresa de sucos, que agora com a crise deu alguns problemas, né? Mas então eu trabalhava dessa maneira. Até daí eu não era consultora da empresa, eu era RT. E tem muito problema das pessoas confundirem isso. Eles esperavam de mim o meu serviço de consultoria dentro da responsabilidade técnica. E não é porque nem sobra tempo. O responsável técnico tem que suprir, cumprir atividades diárias que não sobra tempo para ser consultor, não sobra tempo para buscar melhorias e tudo mais. Responsável técnico é aquele que garante e mantém o bom funcionamento do lugar, dentro das regras também, mas somente isso, né? Mas pode atuar também. Ah, legal, joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, quiser colocar ali também. Marcelo, ótimo. Acho que esclareceu bem a dúvida dele ali. Bom, Bom, a minha pergunta era aquela em relação aos valores, né, ao contrato, assim, como que você coloca um valor no seu trabalho, né, um sim. preço, vamos dizer assim, né? Era essa pergunta que já foi esclarecida. Bom, eu acho que era isso. Acho que tem mais uma pergunta, Fernanda. Desculpa, eu não vi. Vamos lá. Ah, tá. Qual dica daria para quem está terminando a formação acadêmica? Pergunta da Monique. Eu diria ter muita calma, continuar estudando e decidir o que vai querer tentar primeiro, né? Se aparecer uma Aham. oportunidade na indústria, né? Ou se vai querer atuar como consultor, né? É buscar conhecimento Uhum. sempre, continuar se aperfeiçoando, porque isso ninguém vai tirar de ti, independente da área que você for atuar, né? E assim, ter muita calma para a sabedoria vir e você conseguir decidir, né, o que é melhor. E em alguns momentos também a gente não decide, né? Às vezes a gente decide ser professor e não aparece opção. A gente decide trabalhar na indústria e não aparece nada legal. Ou decide ser consultor e a coisa não vai para frente, ou porque você não era realmente o que você queria, ou por N oportunidade, né? Enfim. Então, tenha calma, decida o que você, né, leia muito sobre essas atuações, o que você pode fazer com a sua formação, né? E continue estudando para que logo apareça alguma oportunidade legal. Legal, joia. É bem interessante porque poucas pessoas seguem nessa linha da consultoria, né? Principalmente, assim, nas academias, né? Eu digo como professora e como aluna que eu já fui, Uhum. né? A gente sempre participa de pesquisas, né? É, Os professores estão sempre ali, então a gente tem sempre aquela ideia de fazer mestrado, doutorado, mas não é todos que se identificam, né? E aí, quando a pessoa não se é, identifica, ela pensa, ai, o que eu vou fazer então? Né? Então, é uma oportunidade, assim, uma nova possibilidade, né? Que é realmente. bem legal. E a pesquisa é muito útil para essa área. O você saber Uhum, pesquisar, ter aprendido a pesquisa, ter aprendido a correr atrás daquele assunto é muito útil para a consultoria. Então, é eu passei o verdade. mestrado e doutorado, eu não era consultora, né? Eu era mestranda e doutoranda. Eu trabalhei só com pesquisa até terminar o doutorado. E quanta pesquisa, né? É, Mas e no fim, né, as oportunidades como docente não foram as que eu esperava, e quando surgiu a oportunidade, que eu me deparei com a sala de aula, não realmente me faltava a parte da pesquisa, a parte do lidar, a parte do não ser só assim, né? Mas é porque foram as oportunidades que apareceram para mim. De repente, se eu tivesse ido dar aula num outro lugar, num outro momento, seria diferente. Então, não tem melhor escolha, gente. Não tem melhor escolha, e
Nem é a minha intenção falar para vocês que o melhor é ser consultor, porque não é mesmo, né? O melhor é aquilo que te faça feliz e traga o rendimento que você espera, É né? verdade. E você vai se adequando, vai se adequando. É verdade, como eu digo, às vezes as pessoas também fazem mestrado e doutorado e depois elas vão ser professores, não vão ser pesquisadores, então tem que ter uma Isso, didática, né? Tem que saber também isso. lidar com pessoas, não é ficar trancado no Não é? laboratório, Uhum, né? Então, realmente, a pessoa tem que se identificar, tem. né? Quer trabalhar em indústria, é igual eu sempre digo assim, né? Eu tive muita experiência com indústria, mas é algo que eu não gosto, não é para mim. Eu gosto da sala de aula. E o meu irmão não, o meu irmão se formou exatamente no mesmo curso que o meu, Uhum. e nós somos para áreas completamente diferentes. Ele não gosta do que eu faço e eu não gosto do que ele faz, mas tá tudo bem, E que bom que é né? assim, né? Bom que é assim, que tem oportunidade para todos, Isso. né? Então tá, acho que deixa eu ver aqui se não tem mais nenhuma pergunta. Acho que agora eu li todas, né? Ah, sim, a Verônica colocou ali o link para nós da lista de presença, então peço que vocês, antes de fecharem essa sala aqui, antes de fecharem saírem, né, da sala virtual, acessem o formulário, preencham lá os dados de vocês, para a gente enviar os certificados lá no final do ciclo, daquela forma que eu expliquei anteriormente. E caso alguém precise do certificado e não vá participar de outras palestras, eu coloquei o meu e-mail lá em cima, vocês podem solicitar que a gente manda também por e-mail, tá bom? Fernanda, Diga. antes de encerrar, eu queria aproveitar, né, para agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite. Ai, Me senti muito à vontade de conversar com vocês sobre isso, enquanto eu estava decidindo o tema que eu ia trabalhar junto com a Fernanda, né? É, eu senti que eu tinha que falar com vocês sobre isso para ser uma animação nessa época tão difícil, nessa época, né? Falar de coisa boa, de uma chance a mais, né? E legal. como começar a trabalhar com isso. Então, estou muito feliz mesmo de ter participado. Contem comigo para futuras atividades, contem comigo para o que precisarem. Meu Legal. e-mail realmente está aí não só para constar. Qualquer aluno que precisar falar comigo, que tiver uma dúvida ou uma angústia, fiquem à vontade de me procurar sobre esse tema, tá bom? E me coloco à disposição também de vocês, Fernanda, do campus, do curso, tá bom? Tá bem, muito obrigada, agradeço mais uma vez. Muito legal mesmo, muito bom. E é igual eu digo, né, esse período aí de distanciamento, a gente fazendo essas palestras, parece que a gente, né, dá uma animada realmente, Revive. então, revive, né, mesmo que virtualmente. Então, eu queria agradecer, Paloma, mais uma vez, Obrigada. também dizer que nós da Unipamp estamos de portas abertas para você, Obrigada. para o que você precisar, para todos que também estão participando, que estão sempre aí prestigiando as nossas palestras, o pessoal que são de outros estados, né, a gente vê que tem várias outras instituições que estão participando. Então tá, obrigada mais uma vez, Obrigada eu. e se precisar também estamos sempre por aí, pro que precisar, tá bom? Tá joia. Então, tá. Obrigada. Obrigada, pessoal, obrigada meus alunos, estou com saudade de vocês, um beijo para todos. Tchau, pessoal. Tchau.